Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar o seu dia, conta também com a sua participação. Acesse o nosso site, TV Nova Luz, e vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito, como sempre, a participação de vocês com perguntas enviadas, porque são motivadoras e nos ajudam a melhorar. Os estudos da Revista Espírita são deveras interessantes e temos tido a oportunidade de selecionar em cada ano de 6 a 8 artigos para ter uma visão bem ampla dos estudos pioneiros de Allan Kardec. Estamos em 1863, o artigo do mês de abril, Espíritos incrédulos e materialistas, como nós vemos nos slides. Revista Espírita, Paris, 1863, Espíritos incrédulos e materialistas. Na evocação do Senhor Viennois, evocação do Senhor Viennois. Na evocação do Senhor Viennois, feita na última sessão, encontra-se essa frase: vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos. Como podem os espíritos serem incrédulos? O meio em que se acha não é para eles a negação da incredulidade? Uma pergunta interessante que Kardec faz. A resposta veio através do médium Sr. Dambel, que respondeu: perguntou-me por que os espíritos incrédulos ficaram comovidos. A maioria de nós, enquanto encarnados na Terra, acreditava que a morte vinha de repente modificar a opinião dos que se foram e que a venda da incredulidade seria violentamente arrancada aos que na Terra negavam Deus. Aí está o erro. Porque para estes, a punição começa justamente em permanecerem na mesma incerteza relativamente ao Senhor de todas as coisas e a conservarem a mesma dúvida que tinham enquanto encarnados na Terra. Vamos ver nos slides, período de perturbação. A vista obscurecida da inteligência humana não percebe instantaneamente a luz. Procede-se na erraticidade, ao menos com tanta prudência quanto na Terra. Assim, não se deve projetar os raios de luz elétrica sobre os olhos dos doentes que se queira curar. A passagem da vida terrestre à espiritual oferece, é certo, um período de confusão, de perturbação para a maioria dos que desencarnam. Alguns há, no entanto, que desprendido dos bens terrenos, ainda em vida, realizam essa transição tão facilmente quanto uma pomba que se eleva no ar. É fácil percebermos essa diferença examinando os hábitos dos viajantes que embarcam para atravessar os oceanos. Para alguns, a viagem é um prazer, para a maioria, um sofrimento, uma aflição, e que durará até o desembarque. Pois bem, ocorre o mesmo com quem viaja da Terra ao mundo dos espíritos. Alguns se desprendem rapidamente, sem sofrimento e sem perturbação, ao passo que outros são submetidos ao mal da travessia etérea. Assim como, vamos ver nos slides, assim como alguns que tocam a terra ao sair do navio recuperam o equilíbrio e a saúde, também o espírito que transpõe os obstáculos da morte acaba por se achar como no ponto de partida, com a consciência limpa e clara de sua individualidade.
Interessante isso, meus irmãos. É, pois, certo, meu caro senhor Kardec, que os incrédulos e os materialistas absolutos conservam sua opinião além do túmulo, até a hora, ou até o momento, em que a razão ou a graça tiver despertado em seu coração o pensamento verdadeiro ali escondido. Por isso, essas divergências nas comunicações dos espíritos de além-túmulo. Por isso acontecem alguns ditados impregnados de ateísmo ou de panteísmo. O espírito evocado do senhor Viennois insiste, compreende-se a incredulidade em certos espíritos, mas não se compreenderia o materialismo, pois o seu real estado é um processo contra o reino absoluto da matéria. E o nada depois da morte, não é? A matéria sutil. A gente colocou um desenho do homem que acredita apenas nos 5 sentidos: o tato, a visão, o gosto, o cheiro, o olfato e a audição. O médium Sr. D'Ambel responde: todos os corpos sólidos ou fluídicos pertencem a uma única substância material que pode apresentar-se como massa ou simplesmente energia. Os que em vida só admitiam um princípio na natureza, a matéria visível e palpável, muitas vezes não percebem ainda depois da morte, senão esse princípio único e absoluto. Eles se apercebem como uma forma claramente circunscrita, conquanto vaporosa, idêntica à que tinham na Terra em estado sólido ou humano. De tal sorte que não veem em seu novo estado senão uma transformação do seu ser, no qual nem havia pensado. Mas ficam convencidos de que é um encaminhamento para o fim a que chegarão quando estiverem suficientemente desprendidos para se diluírem no todo universal. Em uma das condições de sua cegueira moral é de se aprisionar mais violentamente nos laços da materialidade, porque temem se afastar das regiões terrestres ou similares à Terra. Vamos ver no slide, a maioria dos desencarnados, os cativos na carne, não pode perceber as formas vaporosas dos espíritos que os cercam. A contemplação das entidades espirituais que se movem, tão belas e tão radiosas, nas altas esferas do Império Celeste. Outros espíritos, através do médium, o senhor Didier diz: onde estaria o seu castigo se sua alma e seu coração não sentisse todo o erro do ceticismo terreno e o nada da matéria? O espírito vê o espírito como a carne vê a carne. O erro do espírito não é o erro da carne, e o homem materialista, que aqui duvidou, não mais duvida lá em cima. Vamos ver no próximo slide o que diz Kardec, o suplício dos materialistas. Diz Erasto, mentor espiritual, um dos mentores de Allan Kardec, que o suplício dos materialistas é lamentar as alegrias e satisfações terrestres, porque negaram a vida espiritual. E por isso ainda não podem compreender nem sentir as alegrias e todas as conquistas da alma. Alguns denominados livres pensadores não ousam aprofundar as causas de sua existência. No outro mundo, estes também serão punidos. Nadam na verdade, mas não são por ela penetrados. Seu orgulho abatido os faz sofrer, e lamento aqueles dias terrenos em que ao menos tinham liberdade de duvidar.
Lamennais, outro espírito colaborador de Kardec, pensa de forma diferente de Erasto, porque acha que os materialistas sentem apenas o pesar da perda dos prazeres materiais, mas que tais espíritos estão perfeitamente esclarecidos quanto ao seu estado espiritual. Os fatos parecem vir em apoio à opinião de Erasto, desde que vemos espíritos que, mesmo muito tempo depois da morte, ainda se julgam vivos, dedicam-se às ocupações terrenas, têm completa ilusão quanto à sua posição e não se dão conta absolutamente do seu estado espiritual. Vamos ver no slide que Kardec fala sobre a nova realidade. Influencia os espíritos em nossas vidas. Já que não se julgam mortos, não seria de admirar que tivessem conservado a ideia do nada após a morte, que para eles ainda não havia chegado. Eles se sentem vivos, claro. Diz, no entanto, Kardec que a divergência era apenas aparente e só resultava do ponto de vista sobre o qual cada um encarava a questão. É bastante evidente que um espírito não pode ficar perpetuamente materialista. Perguntava-se tão somente se essa ideia seria necessariamente destruída logo após a morte. Ora, todos os espíritos estão de acordo quanto a este ponto e se pronunciam pela negativa. Um espírito não pode ficar perpetuamente materialista. O tempo em que conserva essa ideia depende da sua elevação moral. Finalizando, a dúvida. A persistência da dúvida sobre o futuro é um castigo para o espírito incrédulo. É para ele uma tortura, tanto mais pungente quanto for a sua capacidade de buscar a resposta para a sua nova situação corporal. Assim, meus irmãos e irmãs, busquemos estudar ainda em vida os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram da erraticidade. Respondamos para nós mesmos as seguintes perguntas. Por que o Mestre nos disse, a cada um será dado segundo as suas obras? Por que ele nos disse também, vim para que todos tenham vida, e vida em abundância? A vida tem noção de continuidade. Vamos acordar na dimensão espiritual, com as crenças e convicções que cultivamos na Terra. Vale a pena conferir todas elas, não vale? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.